أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. Estimados irmãos, nos versículos anteriores que abordamos questões relacionadas à criação da Allah subhanahu wa ta'ala, onde Allah subhanahu wa ta'ala fala também da criação ou da sua capacidade, o seu poder de fazer descer a chuva do céu, e também falamos da forma como Allah subhanahu wa ta'ala criou os seres vivos, os animais em particular, e a forma como é que essas criaturas deslocam-se na terra e locomovem-se. É importante sempre abordarmos estas questões no versículo anterior e a posterior para haver uma ligação entre os versículos do Corão, porque o Corão é interpretado desta maneira, há sempre uma ligação do versículo anterior e versículo que vem depois, assim como o Sura tem sempre uma conexão. É verdade que em algum momento um versículo que esteja distante na sua sequência que completa a interpretação daquele versículo ou do versículo de trás. Hoje nós vamos falar o comportamento dos hipócritas, que Allah subhanahu wa ta'ala menciona aqui neste Sura. Os hipócritas, o comportamento que eles tinham quando estavam diante do profeta sallallahu alaihi wasallam, por isso eles eram chamados de hipócritas. Portanto, uma coisa eles exteriorizavam, mas o seu interior, o seu coração, não é, dizia outra coisa. Isso que é hipocrisia. Você aparentar ser, não é, aparentar uma coisa, mas dentro de ti tem outra coisa. Você transmite, dá segurança a outra pessoa aquilo que você está a exteriorizar, mas você está a conspirar contra a pessoa dentro de ti. Isso é hipocrisia, e o Corão fala a posição dos hipócritas. É verdade que há várias formas de hipocrisia. Quando se fala hipocrisia aqui do Corão, estamos a falar a hipocrisia no seu mais alto nível. No seu mais alto nível, por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: os hipócritas estarão no lugar mais fundo do inferno. Estamos aqui a falar, em primeiro lugar, aqueles hipócritas que têm este comportamento, diz ser muçulmano, está com os muçulmanos, mas na verdade ele não é muçulmano. Ele não está com os muçulmanos, ele está a ouvir, está na reunião dos muçulmanos, tudo que está-se a planejar diante dos muçulmanos, ele está lá, mas depois sai, pega essa conversa, vai transmitir para os descrentes, para os opositores do Islã e de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois temos aquelas qualidades que são conhecidas como qualidades de hipócrita, que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: ayatul munafiq thalatha. Não é? Outro hadith vem arba, quer dizer, há vários sinais de hipocrisia. Uma delas, um deles, quando falam, os hipócritas mentem. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. Quando prometem, não cumprem. وَإِذَا تُمِنَ خَانَ. Quando são confiados, traem. Tudo isso.
Portanto, são comportamentos dos hipócritas. Portanto, um muçulmano que faz isso, ele não é hipócrita. Por isso que é muçulmano, quando ele faz isso, ele não é hipócrita, mas tem dentro dele qualidades de hipócrita, né? A hipocrisia, as qualidades de hipócrita estão a manifestar dentro dele, portanto é importante que isso seja curado e seja removido. O Corão fala várias situações dos hipócritas, várias. Tem momento em que hipócrita aparece como um grande dhakir, uma pessoa que faz muito dhikr, não é? Ou por outra, fazem dhikr, aparentam estar a fazer dhikr, recordar Allah subhanahu wa ta'ala. Eles também fazem dhikr, mas Allah diz que eles fazem pouco dhikr. Falamos ontem ou antes de ontem a importância de recordar Allah. Dissemos que uma das coisas que Allah recomenda fazermos muito é seu dhikr, porque o pouco o hipócrita também faz. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. يُرَؤُونَ النَّاسِ. Eles fazem para mostrar às pessoas. As pessoas têm que ver o que eles estão a fazer. O salat, caridade, ibadades que eles estão a fazer. O propósito é só mostrar às pessoas. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Eles não recordam Allah, senão pouco. Portanto, vários momentos. Era difícil conviver com hipócritas, porque ele se aparentava como um muçulmano, está no meio dos muçulmanos. O profeta sallallahu alaihi wasallam sabia que era hipócrita, mas não tinha como tomar uma atitude, porque as pessoas de fora, se vissem, iam pensar que, olha, Muhammad está a maltratar os seus próprios colegas, está a punir os seus próprios colegas, está a escolher. Portanto, há vezes em que as coisas estavam claras. Haviam certos hipócritas que os outros companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam conheciam, que era hipócrita, não é? Abdullah bin Ubay bin Salul, que era o chefe dos hipócritas. Ele traiu, usou palavras. Depois, Umar radiallahu anhu foi ter com Huzaifa bin Yaman. Disse, por Allah, depois do falecimento do profeta sallallahu alaihi wasallam, por Allah, eu te imploro, diga se meu nome faz parte dessa lista. Khalifa, eu juro por Allah, imploro-te, diga se o meu nome faz parte desta lista. Huzaifa bin Yaman disse, não, teu nome não faz parte dessa lista. Portanto, essa era a preocupação. Os sahabas, por vezes, quando eles escorregassem, tinham essa percepção, às vezes iam ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Temos a passagem de Hanzala. Ele diz para o profeta sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulallah, veio uma vez queixando-se de Hanzala, nafaqa Hanzala. Hanzala tornou-se hipócrita. Então, foi perguntar por quê tornou-se hipócrita. Disse, ya Rasulallah, eu quando estou na tua companhia, escutar as palavras de Allah, os teus conselhos, a minha fé sobe. Fico com uma fé alta. Mas quando eu saio, vou para casa, misturo com as pessoas, eu me encontro sem fé. Quer dizer, não é o mesmo nível de fé que eu tenho quando estou diante de si. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, a fé tem dessas, sobe e desce, sobe e desce. Se vocês estivessem só num nível alto, os anjos já deveriam dar mão, apertar as mãos a vocês. Portanto, isso acontece, não é? Isso acontece. É uma preocupação válida, boa, que ele tinha. O Corão está repleto. Nós temos aqui, não estou ainda a mencionar nada do que estes versículos estão aqui a falar, estou a fazer, não é? Estou a chamar outros versículos anteriores, como logo no princípio do Surat Al-Baqarah, Allah diz, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Para nós sermos crentes, muçulmanos, submissos a Allah, condição de acreditar em Allah no último dia. Nesta mensagem que Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe, acreditar em Allah, no profeta sallallahu alaihi wasallam, no último dia, aqueles aspectos todos. Allah diz, dentre as pessoas, há aqueles que dizem, amanna billah, nós acreditamos em Allah, wa bil yawmil akhir, acreditamos no último dia. Allah diz, wa ma hum bimu'minin, eles não são crentes. Yukhadi'una Allah walladhina amanu, eles pensam que enganam Allah, que enganam os crentes. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ.
Eles não enganam senão eles próprios, nem sequer se apercebem disso. Fi qulubihim marad, nos seus corações há uma doença. Fazadahumullahu marada, Allah aumenta-lhes esta doença. Walahum adhabun alimun bima kanu yakdibun. E Allah diz que eles terão um castigo doloroso por aquilo que eles rejeitam. Neste versículo Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا. E eles dizem, os hipócritas, nós acreditamos em Allah e no mensageiro e nós obedecemos. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ. Depois disso, um grupo deles vira as costas, rejeitando aquilo que Allah e o seu mensageiro decidem, aquilo que Allah e o seu mensageiro ordenam. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Allah volta aqui a dizer, e esses não são crentes. Esses não são crentes. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ. Quando são chamados para Allah e o seu mensageiro, para que Allah e o seu mensageiro decida sobre a disputa entre eles, إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. Um grupo deles voltam as costas desdenhando. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ. Mas se a razão estivesse do lado deles, يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. Viriam a Muhammad sallallahu alaihi wasallam obedientes e submissos. Este versículo foi revelado por causa de um hipócrita chamado Bishr. Bishr tinha disputa com um judeu por causa de uma porção de terra. Então o judeu disse: vamos ter com Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ele decidir sobre a disputa que nós temos. Vamos ter com Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os judeus sabiam, e isso era normal. Os judeus sabiam que o profeta sallallahu alaihi wasallam era verdadeiro, e quando eles tinham as suas disputas, eles levavam para o profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta decidia, às vezes nos seguiam, às vezes não seguiam, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam decidia para eles, porque eles sabiam que o profeta era justo. Então, o Bishr, o judeu com quem tinha disputa com Bishr, disse para Bishr: vamos levar o caso ao profeta sallallahu alaihi wasallam. O judeu sabia que o profeta era justo, Bishr sabia que o profeta sallallahu alaihi wasallam era justo, mas Bishr disse: não, vamos levar para o líder dos judeus, Ka'b bin Ashraf. Vamos levar este caso para o Ka'b bin Ashraf. Ka'b bin Ashraf era um grande inimigo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o Bishr sabia que com Ka'b eram todos alinhados, né? O esquema vigorava entre eles, né? Você sabe com quem você pode contar, quando tem problema, quem pode ser melhor pessoa para decidir ou dirimir o teu conflito. Então o Bishr disse: não, vamos ter com Ka'b bin Ashraf, não Muhammad. Então profeta, este versículo foi revelado. Allah subhanahu wa ta'ala revelou este versículo quando são chamados para Allah e o seu mensageiro, para que possam decidir entre eles, um grupo deles desdenha. Mas se tratasse de uma situação em que a razão estivesse do lado deles, ya'tu ilayhi mud'inin, portanto eles iriam a Muhammad sallallahu alaihi wasallam completamente submissos. Aqui neste versículo várias lições podem ser tiradas. Sempre as partes disputantes, cada um sabe se efetivamente tem razão ou não tem razão. Cada um sabe. Você pode tentar a sorte, ludibriar a pessoa que está a julgar, usar palavras, não é, que a outra parte não entende, termos que não entende, aplicar a tua eloquência e você acaba tendo a razão. Isso é normal acontecer, é normal. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que os casos me são apresentados, as pessoas apresentam os seus casos para mim. فَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ أَلْحَنُ مِنْ بَعْضٍ. Pode ser mais eloquente que outro a apresentar o caso. Tem mais habilidade de fala, apresentar, eloquência é praia dele, consegue manipular, não é? Como aquele vendedor que sabe que o produto tem defeito, mas ele vai jurar: isso é muito bom, eu até se não fosse necessidade de dinheiro, eu não ia vender esse produto cheio de defeitos. Então o professor Salam diz: pode ser mais eloquente que outro. Aquele que vir que eu estou-lhe a dar razão imerecidamente,
ok? Aquele que vir que eu estou-lhe a dar razão imerecidamente, que não leve a razão. O que quer isto dizer? Que o juiz pode dar razão quem não tem razão. Vamos a falar do juiz justo. Está a basear naquilo que é apresentado, e nos nossos tribunais existem normas, você pode ter razão, mas você não sabe seguir aquele mecanismo legal, você pode perder a sua razão. E você vai dizer que o juiz é injusto. Não é. De acordo com o julgamento que ele está a fazer, é o caminho que ele tem que dar, é como ele tem que julgar. Mas você próprio, você sabe que não tem razão. E todos nós temos essa capacidade, nós temos o mufti conosco, todos nós. Nosso coração, por isso o professor Salam diz, istafti qalbak. Istiftah é pedir fatwa. Você quando pede um mufti para te dar um parecer legal, não é? Nós chamamos PLI, não é? Parecer legal islâmico. Quando pede um parecer legal, o mufti não tem obrigação de investigar se é isso mesmo ou não é isso. Não, o mufti tem a obrigação de ouvir e na base do que você me disse, é isso. Se você manipulou aquilo que você disse, apresentou as coisas para a razão, para quem está a julgar, para o mufti dar parecer a teu favor, o mufti não tem pecado. Quem tem pecado é você que está a levar esta razão. Portanto, nós temos que saber sempre, quando não tivermos razão, não aceitar. Dar o que é do dono, o seu devido direito. O nosso coração é o maior mufti que nós temos. Não é? E Allah deu-nos essa capacidade. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah diz, Allah jurou pela alma. Allah diz, Allah inspirou a pessoa, cada um consegue fazer a distinção do que é o certo e do que é errado. Todos nós sabemos fazer isso. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz aqui, وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. Se a razão estivesse do lado deles, eles iriam a Muhammad completamente submissos. أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Por acaso, há uma doença nos seus corações? أَمْ يَرْتَابُوا. Os corações deles estão cheios de dúvidas. أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ. Ou eles temem que Allah e o seu mensageiro serão injustos para com eles. Bal ulaika humuz zalimun. Nada disso, não é? Esses são completamente injustos. São injustos. Não é que eles temem tudo isso que o versículo está a dizer, que Allah e o seu mensageiro podem ser injustos com ele. Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer, bal, não é nada disso. Ulaika humuz zalimun. Esses é que são os injustos. Qual deve ser o comportamento dos crentes? Innama kana qawla al-mu'minin idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. A palavra do crente deve ser apenas, innama, apenas, que nós estamos prontos, nós ouvimos e obedecemos. Quando? Idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum. Quando Allah e seu mensageiro chamarmos para julgar e decidir entre eles, eles devem dizer, nós ouvimos e obedecemos. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Se você obedece, segue, está satisfeito com aquilo que Allah e seu mensageiro diz, Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer, esses é que são os bem-sucedidos. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Allah depois descreve, né, os bem-sucedidos e os felizardos e fala do comportamento ainda, volta a falar do comportamento dos hipócritas, não é? Conforme o incidente que estamos aqui a mencionar. Nós, inshallah, iremos trazer algum detalhe acrescentado nesta parte para não levar mais tempo. Inshallah, na próxima lição iremos começar aqui acerca daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala menciona, 4 aspectos neste versículo, e depois falar aquilo que era a promessa dos hipócritas. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos tawfiq de pôr em prática os ensinamentos que o Coran nos traz e a Sunnah de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله
إن الله بصير بالعباد.